Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo o Ecos do Marajó. A gente segue aqui trabalhando com os principais temas que a gente se propôs a falar desde o começo do Ecos do Marajó, entre eles as questões ancestrais do nosso território, recebendo aqui com muita alegria mestres e mestras do saber que nos ensinam muito aqui em episódios dedicados a essa frente. Também falamos de diversas questões sociais e os mais diversos também posicionamento de diferentes formas de se colocar e de diferentes territórios. As questões culturais acabam ocupando a maior parte dos episódios e também se manifestam de diferentes formas de fazer a cultura, da cultura material, de patrimônio material e imaterial, e jovens também se enveredando pelo meio da cultura. A questão socioambiental é um tema que a gente sempre enxergou como muito importante, tanto como os efeitos que pesam sobre o nosso território, como também as possibilidades, as boas práticas de se relacionar como o Marajoara sempre faz. Mas os efeitos das mudanças climáticas, de fato, se tornam muito importantes por eles serem reais já. E a população marajoara, as populações tradicionais já lidam com essas questões, então é muito importante a gente estar falando desse tema, ainda mais nesse contexto muito próximo do evento da COP30, né, que vai acontecer na cidade de Belém, aqui no estado do Pará. Então a gente também aproveita para reconhecer o trabalho de profissionais que se dedicam à pesquisa, a entender melhor esses processos, para que a gente também possa fazer incidência por políticas públicas em cima daquilo que realmente é comprovado, né, cientificamente. E no meio de tudo isso, vale dizer que o jornalismo ambiental ou socioambiental tem um papel fundamental. Então hoje a gente recebe a Alice Martins Moraes, jornalista e autora da série de reportagem O Futuro do Marajó. Ela também foi finalista do Prêmio de Jornalismo Digital. E a série trata dos efeitos da emergência climática em diferentes partes do arquipélago do Marajó e também do que esses impactos revelam sobre o presente e o futuro da região. Então a gente está muito curioso para saber um pouco dessa prévia que você pode falar um pouco, mas claro que a gente pode entender melhor lendo as reportagens. Alice, seja muito bem-vinda ao Ecos do Marajó. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouco da tua trajetória no jornalismo e o que te levou a investigar o Marajó como pauta, especialmente dentro desse campo socioambiental. Oi, Luiz, tudo bom? Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de participar desse podcast e conversar um pouquinho sobre essa experiência de reportagem no Marajó. Então, falando sobre a minha trajetória no jornalismo, né? Eu tenho mais ou menos 10 anos aí de carreira mesmo profissional, mas antes disso eu já estagiava, né, na época da faculdade, sempre voltada para essa questão de ciência e meio ambiente. Meu primeiro estágio foi no Museu Guild, né, e daí eu aprendi muitas coisas que eu levo até hoje. E há mais ou menos uns 3 anos eu tenho me dedicado praticamente exclusivamente para essa área de socioambiental. Há 2 anos eu venho atuando como freelancer e escrevo para sites como o Eco, Amazônia Vox, Um Só Planeta, dentre outros. O meu foco sempre é ciência, meio ambiente e Amazônia. Eu sou especialista em comunicação científica na Amazônia, então esses são temas que me interessam demais. Em relação ao Marajó, eu já conhecia pessoalmente, né, há 10 anos. Agora, em 2025, faz 10 anos que eu fui a primeira vez para o Marajó. E eu comecei a conhecer pela parte do Marajó das Florestas, na verdade, né? Então, ali, São Sebastião do Boa Vista, Moaná, aquela região ali, por passeios familiares mesmo. E foi quando eu comecei a conhecer essa realidade. Então, o Marajó é um lugar que me interessa muito, pessoalmente, e eu sempre fiquei muito intrigada, né, em conhecer mais sobre como que ele estava em relação a questões ambientais. Porque quando a gente chega no Marajó, né, assim como em outras partes da Amazônia, onde a gente tem uma floresta mais preservada, onde a gente tem um meio ambiente mais preservado,
a gente vê uma vastidão, né, tanto de floresta quanto principalmente de água, de rios. E a gente fica pensando, né, como que essa região, ela pode causar até mesmo uma confusão, assim, pode parecer que tem tanta água, tanta floresta, que nunca vai acabar, né? E às vezes até fica difícil de ter esse diálogo sobre questões socioambientais numa região onde a vastidão é muito grande. Claro que nos últimos anos, essa realidade começou a mudar. E é isso que me chamou também muita atenção e começou a me preocupar. Porque a gente começou a ver as secas, a gente começou a ver erosão muito forte. E aquela ideia de vastidão, de natureza que vai permanecer para sempre, começou a cair por terra. E algumas vezes de forma literal, né? E essa ideia dessa reportagem especificamente, né, da série especial que a gente fez, chamada O Futuro do Marajó, que foi publicada no OECO, a ideia dela começou em janeiro de 2024, quando eu estava num treinamento, eu tinha uma bolsa na época de reportagem da Earth Journalism Network, e eu passei o ano investigando o oceano, a relação de oceano com a Amazônia, né? E aí o primeiro passo foi, eu aprendi sobre uma ferramenta que se chama Climate Central. Na verdade, Climate Central é o nome do site. Dentro do site tem uma ferramenta específica que você consegue ver que regiões vão ser mais afetadas pelo aumento do nível do mar. A gente sabe que com o aquecimento global, a temperatura do oceano está mudando, as geleiras estão derretendo e uma série de outros fatores que não cabe aqui explicar, fazem com que o nível do mar ele vai ficando maior e a tendência é que ele continue ficando maior diante dessas mudanças climáticas. E as regiões que estão mais baixas no mundo, elas vão ser mais impactadas, porque o aumento do nível do mar e as áreas que já ficam abaixo desse nível vão ficar ainda mais afetadas. E na época, quando eu conheci essa ferramenta, o primeiro lugar que eu olhei foi o Marajó, que me deu essa curiosidade, porque eu sei que o Marajó é uma região que fica abaixo, já naturalmente, do nível do mar. E aí, eu vi lá no mapa que ficou tudo vermelhinho, assim, o que indicava que era uma vulnerabilidade muito, muito grande, e que o Marajó corria o risco de afundar. Né? Essa era uma coisa, na verdade, que eu já tinha ouvido falar em outras notícias, mas de uma forma muito superficial ali, sempre usando essa ferramenta. A minha ideia nessa reportagem era entender, ok, essas são as previsões, mas como é que está hoje em dia no território e o que pode ser feito para evitar isso, quais são as perspectivas práticas mesmo, reais, dessa questão do aumento do nível do mar. E aí eu passei meses investigando esse assunto, eu passei praticamente o primeiro semestre de 2024 muito voltada para essa investigação. Eu consultei tanto pesquisadores, quanto, por exemplo, o Observatório do Marajó foi um parceiro fundamental para começar a entender como que essas mudanças climáticas já estavam sendo sentidas no território. E a nossa ideia, por o Marajó ser tão grande, né, é que a gente pegasse amostras, né? Porque a gente não pode falar só de Soura e dizer que é o Marajó inteiro. Não pode falar só de Afuá e dizer que é o Marajó inteiro, porque são lugares muito diferentes uns dos outros, né? Tanto em vegetação, quanto em economia, tudo é muito diferente. Então, a gente primeiro mapeou 3 lugares, que poderiam ser amostras de diferentes Marajós dentro do Marajó. Então, foram Soura e Salvaterra, né? Ali como vizinhos. Afuá e São Sebastião da Boa Vista. Cada um deles, a gente foi descobrindo quais seriam as maiores vulnerabilidades. E em paralelo, né, ia conversando com lideranças comunitárias, com moradores, tudo à distância em primeiro momento. Comecei a conversar muito com cientistas, isso foi um ponto que foi até difícil, porque existe uma carência de dados, de fato oficiais, sobre mudanças climáticas no Marajó. A gente tem poucos estudos e são estudos que geralmente são pontuais. Então, uma pesquisa que foi feita ali, digamos, em 2020 e não conseguiu ter continuidade, né? Então, a gente sabe apenas retratos. Certo, Alice. E quais foram os principais impactos das mudanças climáticas que você já observa nos territórios percorridos
e como esses efeitos se diferenciam entre as comunidades. Então, para fazer essa investigação, chegar a uma conclusão, a gente teve que fazer meio que uma coxa de retalhos, né? Ir puxando aqui e ali e vendo as evidências até chegar a um cenário completo. E aí, chegou a vez de de ir a campo, né? E esse foi um momento que foi crucial, assim. Se tivesse sido uma reportagem só à distância, certamente ela não teria tido o resultado que ela teve. Então, os principais impactos das mudanças climáticas que a gente observou, o mais impactante, eu devo dizer, que foi o de Soure, né? Na Vila do Pesqueiro. Quando a gente chegou lá, na verdade, já tinha conversado, né, com a população de lá por videochamada, eles já tinham mandado fotos, falando sobre como a erosão foi muito, muito severa e que pessoas perderam as casas por conta da erosão. Né? Isso por si só já era muito chocante, mas quando a gente chegou lá e se deparou com a realidade, e isso já tinha sido meses depois que o desastre aconteceu, eu fiquei muito chocada, verdade seja dita. Porque era um cenário que parecia que um furacão tinha passado por ali. Sabe, aquela coisa de árvores caídas no chão, destroços de casas, madeira, né, da casa ali, que são casas ribeirinhas, então madeiras das casas ali jogadas por todos os cantos na praia, né, com aquela sensação de que uma coisa estava num lugar e foi parar em outro, assim, sabe, ou, por exemplo, banheiros que estão totalmente destelhados, desparedados, apenas um vaso sanitário ali, sabe, aquela sensação de que realmente uma coisa passou por ali, como se fosse um furacão e foi destruindo tudo, e isso foi a força da maré. Então isso pra gente foi muito chocante. A gente ouve falar, né, mas quando a gente realmente vai no território e observa esses impactos das mudanças climáticas, é muito chocante. Então esse foi o principal. Em Soure e Salvaterra, o problema da erosão era muito grave. Em Afuá, já foi a seca. Eles sofreram muito com a seca em 2023 e 2024. Afetou a pesca, afetou as plantações de açaí, afetou muita coisa. Né? Então a gente vê coisas muito diferentes de um lugar para o outro. São Sebastião da Boa Vista, também a preocupação é muito grande com o açaí, né? Porque essa é uma região do Marajó, ali São Sebastião da Boa Vista, Moaná, que vive muito do açaí. E em boa parte é o açaí nativo, né? Quando a gente não tem... O açaí nativo, ele depende muito da água, né? Para a água ali tá filtrando, enfim, tá abastecendo, hidratando aquelas palmeiras. Então, quando tem também a seca dos rios, afetou diretamente as plantações. Em alguns lugares onde apenas a água do rio era o suficiente, hoje em dia eles já estão precisando irrigar, já estão tendo que aprender outras técnicas para lidar com essas mudanças climáticas. E no caso de Afuá, né, novamente, é uma cidade que ela é totalmente sob palafitas, né? Então, ela tem uma vulnerabilidade muito grande porque ela é toda ribeirinha. Então, uma grande enchente, ela afetaria toda a cidade, né? Eles dependem 100% dos rios, né? Da mudança do rio ali e também tem sofrido erosão. Então, assim, as mudanças climáticas, elas já são sentidas nos territórios, independente de qual parte do Marajó a gente está falando, cada um com seus aspectos, né? E aí as comunidades, elas têm reagido. Também não é uma coisa que as comunidades estão ficando só olhando o desastre acontecer e não fazendo nada. Não é bem assim. No caso de Soure, mais uma vez, que foi o caso mais impactante, uma solução que as comunidades estão implementando nesse território do pesqueiro é aumentar as plantações que ficam ali na beira da praia, né? Então, eles estão fazendo um trabalho de plantação junto ao ICMBio e os membros da comunidade, né? Para plantar árvores, fazer um bosque, um jardim, que possa ser uma barreira natural para a maré, né? Para as ondas, enfim, para a força ali da erosão não ser tão grande. Porque o que acontece no caso da erosão? A erosão acontece muito porque não tem a vegetação que naturalmente teria naquela área
e que protege do impacto das ondas, né? É como se fosse ali um paredão natural que protege as casas que deveriam estar atrás da vegetação de sofrer o impacto da erosão. Então, naturalmente, esse era o cenário que se encontraria, sei lá, no século passado, né? Naquela região. Mas com a presença humana, foi se desmatando para as pessoas ficarem cada vez mais perto da praia. Agora estão fazendo um processo inverso, né? Então, é fazer uma vegetação ali para servir desse paredão natural. Esse é um projeto que tem envolvido muitas pessoas da comunidade e o ICMBio, né? E é um projeto bem bacana. Também ali nessa região de Soura e Salvaterra, tem alguns projetos que estão implementando SAFs, que são sistemas agroflorestais, nos quintais. Então, os quintais onde geralmente já tem uma produção ali, digamos, de cheiro verde, enfim, outras hortaliças, coisas do tipo, açaí, né, cacau, enfim. Eles estão aprendendo que trabalhar com esse sistema que mescla tanto coisas de agricultura, né, tanto plantações de agricultura quanto plantações de floresta, ele só tem a ganhar, porque aí você cria um solo mais resistente, você tem uma cobertura vegetal maior, e aí você tem quintais que estão mais preparados para resistir às mudanças climáticas, tanto à seca quanto à enchente. Porque no caso da seca, no caso do calor intenso, você tem um sombreamento ali, você tem árvores que vão criar uma sombra e vão proteger as plantas que estão ali no solo de serem queimadas, né? Então elas vão prevenir essa queimadura, vai ter ali aquele sombreamento. No caso das enchentes, também as plantas que estão aí embaixo, que agora estão preservadas porque não foram queimadas pelo sol, elas vão filtrar a água, elas vão absorver com mais facilidade a água no solo e não vai virar aquele alagadão, entendeu? Então, linhas muito gerais aqui eu estou falando, claro, de uma forma muito simples, é mais complexo do que isso, a explicação, mas em linhas muito gerais a gente tem esses projetos que basicamente trazer a natureza de volta para criar resiliência nos territórios. Bom, depois de ir a campo, fazer a investigação científica, fazer toda essa apuração, a gente chegou a uma série de reportagem, né, uma série multimídia. Então a gente fez um mini-doc de aproximadamente uns 10 minutos, fizemos uma fotogaleria e 3 matérias que tem fotos, infográficos, mapas, que vão situando o leitor, principalmente aquele que não conhece a região do Marajó, a entender como que ela é uma área grande e como que cada um desses lugares tem sofrido as mudanças climáticas de forma diferente. E uma coisa também que a gente tentou abordar muito é a questão de justiça socioambiental, né? A justiça ambiental, no caso. Porque o Marajó, ele não é um grande poluidor, né? Assim, ele é um poluidor, praticamente não polui, né? A gente não tem indústrias no Marajó. A gente não tem uma exploração agropecuária tão grande, tão expressiva, muito menos mineral. Então, todos os principais, digamos assim, vilões das mudanças climáticas, eles não estão no Marajó, né? Marajó ainda é um lugar que tem muita área protegida, a gente ainda tem muita coisa boa ali. E, ao mesmo tempo, é um lugar que recebe os impactos das mudanças climáticas de forma mais severa. Né? É algo que a gente vê em todo o planeta, é isso. As pessoas os lugares e as pessoas que não poluem são as que geralmente acabam sofrendo mais com as mudanças climáticas. E por isso que a gente precisa ter uma discussão global, né? A gente não pode simplesmente pensar em arborizar, em fazer essas coisas que são muito importantes localmente, mas o global, e é isso que isso que se conversa, né? Em reuniões globais como a Conferência das Partes, né, a COP, que a gente vai ter aqui em Belém esse ano, a COP 30, isso é o que é importante, né? Então a gente tentou também fazer esse link, assim, do que é conversado a nível mundial, o que é conversado a nível de planeta e como que isso se reverbera no local, né? Toda uma questão de perdas e danos, toda uma questão de justiça climática, de refugiados climáticos, né? Então, por exemplo, no caso de Afuá, se acontecer uma tragédia, como aconteceu
em Porto Alegre no ano passado, por exemplo, o que ia ser feito? Para onde essas pessoas iriam? Então, assim, a gente precisa conversar agora sobre esses temas para que não aconteça, né? Para evitar essas tragédias e para se preparar para o futuro diante das suas diversas possibilidades aí de cenários. São pontos muito pertinentes, Alice, e em alguns eu confesso que eu me reconheço em alguns efeitos de algumas realidades marajoaras, mas também não conheço todos. E para finalizar, o que você enxerga como caminhos possíveis para fortalecer o jornalismo ambiental que esteja mais conectado com os territórios, com quem vive nele, né? Você, por exemplo, viu isso muito de perto, né? Vivenciou, e como que você vê essa questão? Eu acho que os caminhos possíveis, né, para fortalecer um jornalismo ambiental que seja mais conectado com os territórios e com quem vive neles, o primeiro passo é a gente ter cada vez mais pessoas que são da Amazônia falando da Amazônia. Acho que isso é muito importante, porque assim, conhecer o território ali para fazer aquela matéria, eu passei 2 dias em cada lugar, digamos, 2, 3 dias, não é o suficiente, né? Eu já conhecia Soura, já conhecia Foz, já conhecia São Sebastião da Boa Vista há muito mais tempo, né? Já conhecia todas essas regiões, já tinha ido, já tinha um cenário. E ainda assim, quando eu cheguei lá, por não ser uma moradora, eu me impactei. Então, imagina uma pessoa que vem de outro lugar e simplesmente passa 2 dias e já tira conclusões. Eu acho que, então, o primeiro passo é ter mais pessoas locais falando sobre os locais. E no meu caso, eu moro em Belém, né? Então eu tenho essa proximidade, já conheço Marajó há 10 anos, ok. Ainda assim, eu não me sinto uma porta-voz dessa região. Então eu sempre tentei trabalhar com uma proximidade muito grande com as pessoas que moram ali no território. Por mais que não sejam elas que escreveram o texto, né? Eu que escrevi, mas eu tentei consultar elas em todo momento, inclusive até mesmo mostrando trechos do texto, perguntando, é isso mesmo? É assim que você se sente? É isso que vocês percebem mesmo no seu território? Para não correr o risco de ter uma visão completamente de fora falando sobre um território. Então, acho que conectar o jornalismo aos territórios é imprescindível que envolva as pessoas no processo, né? Não só na entrevista, não só entrevistando ali e sumindo, mas conversando desde antes, na elaboração da pauta, durante, né, fazendo a entrevista. Também as pessoas das comunidades me ajudaram muito, inclusive eu coloquei nos agradecimentos da reportagem que elas nos guiaram, elas dedicaram seu tempo, elas nos levaram, elas nos receberam bem, foram mostrando tudo, né, de temas que não são fáceis de lidar. E depois também, né, no processo, antes de publicar, conversar, ver se é isso mesmo. E depois, né, a gente tenta levar de volta, né? Tudo que a gente compilou, todas as informações que a gente compilou, levar de volta para a comunidade. O que não é fácil, né? Quando a gente está longe e tudo aqui na Amazônia custa muito caro, a gente se deslocar e ir para algum lugar. Então, às vezes a gente fica, né, com essa sensação de que eu escrevi uma coisa sobre o Marajó, mas eu não sei se essa reportagem chegou lá, né? Esse eu acho que é um entrave muito grande. E é por isso que a gente tem tentado fazer projetos daqui para frente que tenham já essa contrapartida de retornar ao território, que é muito difícil. Então, eu acho que os caminhos possíveis, eles precisam que os financiadores, né, de reportagem, primeiro que tenha financiadores de reportagem, porque tudo é muito caro, então precisa investimento, né? Segundo, que precisa de capacitação para os jornalistas, sensibilização, né, para os jornalistas terem esse cuidado de ter pessoas que sejam do local junto delas, né, no processo de apuração, e que se pense mais nessa contrapartida, sair um pouco mais da reportagem e levar adiante de volta para o território. É algo que a gente tem tentado articular, né, para essa série do Marajó. A gente tentou colocar também alguns portais locais, mas não foi um processo muito fácil, e a gente ainda está em construção, assim, não é um sonho que eu desisti, eu ainda quero muito retornar ao Marajó para a gente continuar essa conversa sobre o seu futuro, né? Essa reportagem, se você colocar no Google o futuro do Marajó ou Eco, deve aparecer.
Senão você pode procurar lá no oeco.org.br. É uma série de reportagens que nos traz muito orgulho. A gente ficou muito feliz da repercussão que ela teve nacionalmente, né? De trazer visibilidade para esse território. A gente espera que isso reverbere em políticas públicas, porque assim, são áreas que são vulneráveis, mas não é uma surpresa, entendeu? A gente tem relatórios da Defesa Civil de quase 10 anos mostrando que essas áreas isso ia acontecer, que a erosão ia chegar, que a enchente ia chegar, sabe? E nada foi feito. Então, o que a gente realmente espera no final das contas é que alguma coisa seja feita. Essa reportagem ela foi premiada esse ano como melhor reportagem socioambiental pela AJOR, que é uma associação de jornalismo digital. Enfim, concorreu com outras matérias nacionais, assim, então para a gente foi muito importante ter esse reconhecimento, e a gente espera que cada vez mais os olhares para o Marajó sejam mais atentos, não só numa posição de considerar, tipo, coitadinhos ou vitimizar pessoas do Marajó, mas entender o quanto que essas comunidades são fortes e como que elas precisam estar no centro da discussão. Obrigada de novo, Luiz, pelo convite. Eu espero ter contribuído aqui com o podcast. Chegamos ao fim de mais um episódio do Ecos do Marajó. Alice, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco do teu trabalho, né, referente a essa série de reportagem que ajuda a dar visibilidade e mais segurança, né, mais profundidade, com o cuidado que o trabalho teve também de escutar as pessoas de dentro dos territórios que vivem e sentem os efeitos dentro da Amazônia Marajoara. E a você que escuta, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Ecos do Marajó. Fique à vontade para comentar, curtir, deixar sugestões de convidados e convidadas para a gente estar conversando, conhecendo, trocando aqui no Ecos do Marajó. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.